Dizem que a história de Hollywood é escrita pelos vencedores, mas às vezes, os filmes que mudaram tudo são os que ninguém se lembra. Imagine um mundo onde as maiores mudanças no cinema vieram de filmes perdidos nas sombras, filmes que ousaram, provocaram e quebraram silenciosamente todas as regras. E se os títulos mais obscuros moldassem a própria arte e negócios de Hollywood? Fique por perto, porque alguns dos segredos mais profundos da indústria não estão onde você esperaria. E uma reviravolta oculta pode surpreendê-lo. The Jazz Singer, 1927. Na lenda de Hollywood, há um antes e um depois. E tudo depende de um drama musical obscuro que mal é mencionado nas conversas de hoje. The Jazz Singer não foi apenas um filme. Foi um impacto sísmico que dividiu toda a indústria ao meio. Lançado em 1927, numa época em que a maioria dos estúdios ainda se agarrava à magia dos filmes mudos, a Warner Brothers fez uma aposta ousada no som sincronizado. O resultado? O público assistiu e ouviu Al Jolson cantar. Vocês ainda não ouviram nada. E realmente não tinham. O que a maioria das pessoas não percebe é o quão tumultuada foi de fato a transição. O cantor de jazz era na verdade apenas parcialmente um filme falado. A maior parte do filme ainda é silenciosa com intertítulos, mas quebrou a ilusão de que o silêncio era essencial ao cinema. Nos bastidores, a gravação de som era um caos. Microfones escondidos em plantas, atores com medo de se mover, e chefes de estúdio apavorados de que tudo fracassasse. Alguns críticos até o criticaram, prevendo que o som era uma moda passageira. No entanto, dentro de um ano, todos os grandes estúdios descartaram seu equipamento antigo e começaram a equipar os cinemas com som. O impacto do filme foi instantâneo e brutal. Carreiras foram feitas e destruídas da noite para o dia. Estrelas com rostos bonitos, mas vozes terríveis, viram seu reinado acabar, enquanto novos talentos, muitas vezes do vaudeville ou do rádio, corriam para tomar seus lugares. O modelo de negócios de Hollywood, desde a escrita de roteiros até a exibição nos cinemas, foi virado de cabeça para baixo. Estúdios faliram, adaptando-se ao som. Em 1929, filmes mudos estavam quase extintos. Claro, The Jazz Singer é mais lembrado pelo seu uso problemático de blackface, um reflexo da época, mas seu verdadeiro legado é como forçou Hollywood a se reinventar em público. Quase ninguém esperava por isso. Depois de The Jazz Singer, nada voltou a ser silencioso. Aplauso, 1929. Enquanto Hollywood estava obcecada com a novidade dos filmes falados, uma revolução mais silenciosa estava fermentando nas margens da indústria. Aplauso, um musical de bastidores de 1929 dirigido por Rouben Mamoulian, não apenas usou som, ele o dobrou, quebrou e reconstruiu em algo que ninguém tinha visto antes. A maioria dos públicos mal se lembra de Aplauso, mas nos bastidores, diretores e técnicos o estudaram como um projeto secreto. Mamoulian, um veterano do teatro novo em Hollywood, chegou justo quando todos estavam prendendo microfones no chão e fixando os atores no lugar. Ele se recusou a se contentar com tomadas estáticas e diálogos desajeitados. Em vez disso, ele experimentou, movendo câmeras, sobrepondo o som e fazendo edições inteligentes que criaram a ilusão de uma vida caótica contínua. O filme seguia uma estrela decadente do burlesco e sua filha, dificilmente material de sucesso de bilheteria, mas sua ousadia técnica foi revolucionária. Mamoulian até gravou o som no local, capturando o ruído das ruas de Nova York em tempo real, o que era quase inédito naqueles dias. O impacto de Aplauso ultrapassou os musicais. Trolls. Os diretores perceberam que os filmes falados não precisavam ser limitados ao palco ou desajeitados. Os filmes podiam se mover, respirar e parecer vivos. Eventualmente, Hollywood abraçaria essas técnicas, mas levou anos. Hoje, as inovações de Mamoulian parecem básicas, mas na época eram como uma lufada de ar fresco em um mundo obsoleto e à prova de som. Curiosamente, Aplauso nunca se tornou um sucesso com o público mainstream. Os críticos adoraram, mas foi ofuscado por musicais mais chamativos. Ainda assim, se você perguntar aos historiadores do cinema onde o musical moderno realmente nasceu, eles apontarão para este experimento esquecido. Para os diretores mais ousados de Hollywood, Aplauso mostrou que, com um pouco de risco, o som poderia ser tão criativo quanto qualquer truque de câmera. Hells Angels, 1930. Em 1930, Hollywood já estava sob a influência da revolução dos filmes sonoros,
Mas ninguém esperava que um bilionário ousado elevasse ainda mais as apostas. Hells Angels, a criação de Howard Hughes, não era apenas um filme, era uma obsessão. Hughes, notório por seu perfeccionismo e disposição para gastar dinheiro até resolver problemas, investiu a soma sem precedentes de $4 milhões na produção, um valor que surpreendeu toda a indústria. Mas não se tratava apenas de gastar. Hughes estava determinado a superar a todos no ar e na tela. A história era simples. 2 irmãos britânicos tornam-se pilotos da Primeira Guerra Mundial. Enfrentam desilusões e, por fim, tragédia. Mas o que realmente importava era o que acontecia por trás das câmeras. Hughes queria combates aéreos reais. Ele contratou os melhores pilotos de dublês, construiu aviões personalizados e até arriscou sua própria vida voando em algumas das sequências mais perigosas do filme. Vários pilotos ficaram gravemente feridos e um morreu durante as filmagens, sublinhando o quanto Hughes estava disposto a ir pela autenticidade. O resultado foi de cair o queixo. O filme Hells Angels estabeleceu um novo padrão de realismo, espetáculo e inovação. Introduziu o som sincronizado nas sequências aéreas, com o rugido dos motores, tiros de metralhadora e o caos dos combates aéreos. Hughes até refilmou grandes partes do filme para incluir diálogos depois que os filmes falados se tornaram norma. O filme também lançou a carreira de Jean Harlow, cuja presença sedutora na tela foi uma revelação. Apesar de seu enorme custo, o filme eventualmente recuperou seu orçamento. Mais importante, ele impulsionou Hollywood em direção a épicos maiores e mais ousados, e estabeleceu um padrão para ambições técnicas. Hoje, Hells Angels é amplamente lembrado por suas histórias de produção extravagantes, mas seu legado é claro. Fez Hollywood acreditar que tudo era possível, se você tivesse coragem suficiente para tentar. Sou um fugitivo de uma gangue de correntes, 1932. É raro um filme desencadear reformas no mundo real. Mas Sou um fugitivo de uma gangue de correntes não apenas fez o público se contorcer, abalou o sistema legal em si. Lançado em 1932, este drama sombrio da Warner Brothers estrelou Paul Mooney como um homem condenado injustamente, submetido às brutais realidades de uma gangue de correntes do Sul. O filme não poupou nada. Suor, sujeira e a constante ameaça de violência preencheram cada cena. Ao contrário de muitos dramas de tribunal da sua época, Fugitive parecia perigosamente real. E era. O que diferenciava o filme era sua inspiração direta na autobiografia de Robert Elliott Burns, um fugitivo real do sistema penal da Geórgia. O próprio Burns ainda estava foragido quando o filme estreou, e sua história já havia capturado as manchetes nacionais. O diretor Mervyn LeRoy e o roteirista Howard J. Green mantiveram a adaptação implacável, determinados a expor a verdade sobre os grupos de prisioneiros, mesmo enquanto os estados do Sul tentavam bloquear seu lançamento. A reação do público foi imediata. As audiências ficaram pasmas, e os críticos também. O filme se tornou uma sensação, não apenas como entretenimento, mas como um catalisador de indignação. Jornais pediram uma investigação. Políticos enfrentaram pressão para reformar o sistema penal. Leis foram alteradas e vários estados eventualmente encerraram seus programas de gangues acorrentadas completamente. Hollywood percebeu que os filmes podiam fazer mais do que divertir. Eles podiam mobilizar a opinião pública e forçar a mão do governo. Embora Sou um foragido de um Carandiru esteja agora ofuscado por filmes de prisão mais chamativos, seu legado é inegável. Provou que o cinema poderia ser uma arma para a justiça social e forçou Hollywood a assumir responsabilidade pelas histórias que escolhia contar. Às vezes, obscuridade é apenas outra palavra para muito à frente de seu tempo. Babyface, 1933. Antes de Hollywood se fechar e aplicar seu infame código de produção, a cidade era mais selvagem, mais dura e, às vezes, chocantemente honesta. Babyface é o filme que forçou Hollywood a pisar no freio. Estrelado por Barbara Stanwyck, em um papel que ainda hoje impressiona, o filme contou a história de Lily Powers, uma mulher que usa sua sexualidade para sair da obscuridade de uma pequena cidade e alcançar o poder em Wall Street. Com cada passo na escada, outro homem é arruinado ou descartado. Não era apenas provocante, era francamente subversivo. Os censores ficaram horrorizados. O Hollywood pré-código tinha uma reputação por ultrapassar limites, mas Babyface foi a gota d'água. Críticos o rotularam como imoral e grupos religiosos ameaçaram boicotes. Os estúdios entraram em pânico.
O filme foi cortado, regravado, e mesmo após edições, banido em várias cidades. Mesmo assim, foi exibido nos cinemas em sua forma não editada em alguns estados, criando uma controvérsia nacional. A mensagem era clara. As mulheres podiam usar o sistema de forma tão impiedosa quanto os homens, e, às vezes, vencer. Mas as consequências foram ainda maiores do que o próprio escândalo. A indignação por Babyface levou diretamente à rigorosa aplicação do Código Reis em julho de 1934. A limpeza moral moldaria Hollywood por décadas, ditando o que poderia e o que não poderia ser mostrado na tela. O negativo original de Babyface desapareceu por anos, enterrado pela indústria que escandalizou. Hoje, o filme é uma cápsula do tempo. Duro, sem sentimentalismos e muito à frente de sua época. Por um breve e brilhante momento, Babyface mostrou a Hollywood quão brutos e honestos os filmes poderiam ser antes que os censores dos estúdios apagassem esse mundo por quase 30 anos. Gold Diggers, de 1933. Para a maioria das pessoas, Gold Diggers of 1933 é apenas mais uma relíquia do boom musical de Hollywood. Uma fantasia leve repleta de coristas, músicas cativantes e figurinos brilhantes. Mas, por trás das plumas e lantejoulas, esta obra-prima de Busby Berkeley redefiniu silenciosamente o musical de Hollywood e capturou o espírito sombrio da América da Era da Depressão. Ao contrário dos musicais higienizados que vieram depois, Gold Diggers estava imerso nas ansiedades de seu tempo. Dirigido por Mervyn LeRoy e coreografado por Berkeley, o filme encantava com rotinas de dança caleidoscópicas que pareciam desafiar a gravidade e a lógica. O estilo de Berkeley, com padrões geométricos massivos, tomadas de câmera aéreas e transições perfeitas, transformou os números musicais em espetáculos visuais nunca antes vistos na tela. Estes não eram apenas canções. Eram quadros vivos, respirando, que sugeriam o caos do mundo, realizada fora do teatro. Mas Gold Diggers, de 1933, não era só estilo. O filme abordava questões reais: pobreza, desemprego e a luta para sobreviver. Seu número icônico, Remember My Forgotten Man, tocou uma sensibilidade nas plateias ainda abaladas pelo colapso econômico. Para muitos, foi a primeira vez que um filme musical convencional reconheceu as duras realidades da vida, em vez de as disfarçar. A influência do filme se espalhou por Hollywood. Os estúdios correram para imitar a abordagem de Berkeley, e seu estilo característico se tornou o novo padrão ouro. Os musicais deixaram de ser eventos confinados ao palco. Eles se tornaram eventos cinematográficos, cheios de movimento, surpresa e comentários sociais. Gold Diggers, de 1933, provou que escapismo e realismo podiam compartilhar o mesmo palco, algo pelo qual Hollywood ainda se esforça hoje. Aconteceu. Naquela noite, 1934. Às vezes, um filme muda Hollywood sem que ninguém perceba na época. Aconteceu. Naquela noite é um exemplo perfeito, uma comédia romântica modesta que acabou reescrevendo as regras de um gênero inteiro. Lançado em 1934 pela Columbia Pictures, juntou duas estrelas que nem sequer queriam o trabalho. Claudette Colbert, que achava o roteiro bobo, e Clark Gable, emprestado pela MGM como punição. Ninguém esperava muito. O que aconteceu a seguir foi história. O diretor Frank Capra criou algo novo por acidente. Uma mistura ágil e dinâmica de comédia maluca, romance e sátira social. A história, uma herdeira em fuga, um repórter sem sorte e as desventuras que compartilham, era relacionável, espirituosa e um pouco atrevida para a sua época. Em vez de focar no glamour, Capra ofereceu ao público diálogos espirituosos, momentos constrangedores e a agora lendária cena das muralhas de Jericó, que usou um simples cobertor para sugerir intimidade sem mostrar nada. O verdadeiro choque veio no Oscar. Aconteceu. Naquela noite, ganhou todos os 5 principais prêmios: melhor filme, diretor, ator, atriz e roteiro, um feito não repetido até décadas depois. De repente, os estúdios perceberam que havia ouro nas comédias malucas e nos personagens com os quais se poderiam identificar. As comédias românticas como as conhecemos, cheias de casais improváveis, viagens e diálogos inteligentes, têm seu DNA neste filme. Sua influência não parou no gênero. O filme provou que estúdios menores poderiam desafiar os grandes e vencer. Também mostrou como uma química forte e uma narrativa centrada em personagens poderiam superar até mesmo o material mais pouco promissor. Hoje,
Aconteceu naquela noite está ofuscado por clássicos mais chamativos, mas seu roteiro ainda molda os romances mais rentáveis de Hollywood. Às vezes, as maiores revoluções começam com um pouco de sorte e muito coração. The Informer, 1935. Quando se pensa em filmes inovadores de Hollywood, The Informer raramente aparece na lista, mas seu impacto no cinema é enorme. Lançado pela RKO em 1935 e dirigido por John Ford, o filme é um conto sombrio e expressionista de traição na Guerra de Independência da Irlanda. É a história de Jeppo Nolan, um homem desesperado que entrega seu melhor amigo por dinheiro de recompensa e depois mergulha na culpa e paranoia. A temática era ousada, mas o que realmente destacou o filme foi seu estilo. Ford, inspirado pelo expressionismo alemão e pelo cinema europeu, mergulhou o filme em sombras e neblina. O diretor de fotografia, Joseph August, criou um mundo sombrio e onírico, onde a culpa estava escrita, em cada rosto e cada rua. A iluminação, os cenários e o trabalho de câmera eram inovadores para Hollywood. Muito mais psicológico e estilizado do que qualquer coisa a que o público americano estava acostumado. Essas escolhas não apenas ganharam prêmios, mas ajudaram a inventar a linguagem visual do filme noir e do realismo americano. O Delator também foi um triunfo para a narrativa centrada em personagens. A interpretação crua e torturada de Victor McLaglen, como Jeppo, foi tão poderosa que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. O filme arrebatou o Oscar, levando para casa 4 estatuetas e colocou a RKO no mapa, como um estúdio disposto a correr riscos artísticos. Mas seu maior legado é a forma como mudou o que era possível para o cinema americano. Diretores como Orson Welles e Alfred Hitchcock se inspiraram nas técnicas inovadoras de Ford, e logo Hollywood estava cheia de iluminação sombria, tensão psicológica e personagens moralmente complexos. O Delator provou que os filmes americanos poderiam ser tão ousados e atmosféricos quanto qualquer coisa vinda da Europa. E Hollywood nunca mais olhou para trás. O Proscrito, 1943. Nenhum outro filme tem sua notoriedade tão completamente ofuscante quanto seu conteúdo como O Proscrito. Lançado após anos de batalhas com os censores, a saga do Oeste Selvagem de Howard Hughes tornou-se o centro de uma tempestade nacional, não por causa de sua trama ou diálogo, mas por causa das curvas de Jane Russell. No entanto, por trás do escândalo, The Outlaw obrigou Hollywood a enfrentar os próprios limites da censura e da publicidade. Na sua essência, The Outlaw é um relato vagamente ficcionalizado de Billy the Kid, Doc Holliday e Pat Garrett. Mas Howard Hughes, que nunca foi sutil, queria uma sensação. Ele construiu um sutiã especial para Russell, que na verdade se recusou a usá-lo, e encheu cada pôster e trailer com insinuações e imagens sugestivas. O filme foi rapidamente banido em vários estados, e passou anos em limbo enquanto Hughes lutava contra a Production Code Authority sobre o que poderia ser mostrado. Foi finalmente lançado, depois retirado, e então relançado, criando uma febre de marketing. A controvérsia foi tão grande que eclipsou tudo o mais. Grupos religiosos protestaram. Políticos se pronunciaram. Pela primeira vez, a campanha publicitária de um filme se tornou uma história em si, com Hughes orquestrando respostas indignadas para atiçar as chamas. O público lotou os cinemas para ver do que se tratava a confusão, quebrando recordes em algumas cidades. Hughes provou que a polêmica vendia ingressos, e que desafiar os limites da censura podia ser tanto lucrativo quanto capaz de gerar manchetes. No final das contas, The Outlaw mudou a maneira como Hollywood abordava o apelo sexual, a censura e o marketing. Seu legado não está no roteiro, mas em como os filmes eram vendidos, desafiados e discutidos. Depois de The Outlaw, a linha entre arte e escândalo em Hollywood nunca mais seria tão clara novamente. Murder, My Sweet, 1944. O filme noir é um dos gêneros mais icônicos de Hollywood, mas não surgiu totalmente formado das sombras. Teve que ser inventado. E poucos filmes fizeram mais para moldar seu estilo sombrio e duro do que o muitas vezes esquecido Murder, My Sweet. Lançado em 1944, esta adaptação do romance Adeus, Minha Querida de Raymond Chandler, marcou um ponto de virada crucial, transformando a percepção tanto das histórias de detetive quanto da própria estética de Hollywood. O elenco foi controverso desde o início.
Dick Powell, anteriormente rotulado como estrela de comédias musicais, chocou tanto o público quanto os críticos ao se reinventar como o detetive particular cansado do mundo. Por Philip Marlowe. O risco valeu a pena. A atuação de Powell foi afiada, cínica e cheia de humor mordaz, alterando para sempre a trajetória de sua carreira e a ideia de Hollywood sobre o que um protagonista poderia ser. O diretor Edward Dmytryk abraçou a escuridão, tanto literal quanto figurativamente. O filme está imerso em sombras, luz inclinada e ângulos de câmera distorcidos. Narração em voz off, sequências de sonho e personagens moralmente ambíguos se tornaram o modelo para gerações de filmes noir. Até mesmo o elenco de apoio cheio de femmes fatales, policiais durões e marginais desesperados estabeleceu um tom que ecoaria por décadas. Assassinato. Meu Doce não apenas popularizou o visual noir, mas provou que o público de Hollywood podia aceitar o cinismo, a complexidade e os heróis imperfeitos. O sucesso do filme abriu as comportas para uma onda de dramas criminais e thrillers psicológicos. Para um gênero construído sobre segredos e sombras, Murder, My Sweet foi uma fagulha brilhante em um novo mundo sombrio. E sua influência ainda é visível em thrillers hoje. Leave Her to Heaven, 1945. Enquanto a maioria dos clássicos noir se desenrolava com sombras nas ruas da cidade, Leave Her to Heaven inverteu o roteiro, mergulhando as suas paixões mais sombrias no Technicolor mais brilhante já visto. Lançado em 1945 e muitas vezes negligenciado nas discussões convencionais, este filme é uma contradição fascinante. Um thriller psicológico ensolarado com um belo monstro em seu coração. Jane Tierney estrela como Ellen Barrett, cuja obsessão pelo amor se torna possessiva e, por fim, mortal. Ao contrário de outras heroínas noir, Ellen não é uma amante de um bandido, nem uma amante de um gangster. Ela é uma socialite privilegiada, cujo ciúme e controle alcançam alturas aterrorizantes. A cena mais infame do filme, ambientada em um lago reluzente, é tão chocante agora quanto foi naquela época. Em uma era que raramente retratava vilãs com tanta força sem remorsos, a atuação de Tierney quebrou todas as regras. O que tornou Leave Her to Heaven revolucionário não foi apenas seu conteúdo, mas seu estilo. O diretor John M. Stahl inundou o filme com cores exuberantes e vívidas, fazendo com que cada cenário idílico parecesse ligeiramente sinistro. A beleza da cinematografia apenas amplifica o horror das ações de Ellen. Foi o primeiro filme noir filmado em Technicolor, provando que a escuridão não precisava de sombras para inquietar o público. Críticos e público ficaram igualmente fascinados e perturbados. O filme se tornou um sucesso de bilheteria, recebeu várias indicações ao Oscar e consolidou o lugar de Tierney como uma lenda de Hollywood. No entanto, durante anos, permaneceu na sombra dos clássicos em preto e branco. Hoje, Leave Her to Heaven é reconhecido por romper as convenções do gênero e abrir novos caminhos para o drama psicológico. É a prova de que, às vezes, a luz mais brilhante esconde a ameaça mais profunda. Detour, 1945. Quando se trata de filme noir de Hollywood, a maioria das pessoas imagina os clássicos de grande orçamento dos grandes estúdios. Mas Detour, feito com um orçamento reduzido em apenas alguns dias, reescreveu as regras para todo o gênero. Dirigido por Edgar G. Ulmer e lançado em 1945, este thriller de filme B estrelou Tom Neal como um pianista azarado pegando carona para Los Angeles, apenas para cair em uma espiral de destino, assassinato e desespero. A produção foi tão simplificada que as cenas de carro foram filmadas com pouco mais do que uma máquina de fumaça e projeção traseira. O que Fuga do Destino não tinha em orçamento, compensava com pura atmosfera. A direção de Ulmer, Erickson extraiu cada gota de tensão das sombras, transformando pobreza em estilo. O tom fatalista do filme, a narração assombrosa e os visuais claustrofóbicos capturaram a essência do noir ainda mais marcante do que algumas produções brilhantes de estúdio da época. A atuação de Anne Savage como a femme fatale venenosa foi tanto arrepiante quanto icônica, sua presença preenchendo a tela de uma forma que poucos poderiam igualar. Detour ganhou uma legião de fãs entre críticos e cineastas. Suas arestas ásperas, atuações cruas e senso de condenação inspiraram uma nova geração de diretores, provando que a arte poderia surgir de qualquer lugar, mesmo dos cantos mais humildes de Hollywood. O filme foi preservado pela Biblioteca do Congresso, marcando seu impacto no cinema americano.
Hoje, The Tour é um testemunho de como um pequeno filme, desprezado em sua época, pôde mudar o tom, o estilo e a ambição de um gênero inteiro, lembrando a Hollywood que a verdadeira escuridão às vezes vem dos lugares mais improváveis. The Moon is Blue, 1953. Nos anos 1950, Hollywood ainda era governada pelo punho de ferro do Código de Produção, que ditava o que podia e o que não podia ser dito, ou mesmo insinuado na tela. Então veio The Moon is Blue, uma comédia romântica leve que ousou desafiar os censores de uma maneira que parecia quase inocente. Dirigido por Otto Preminger, o filme girava em torno de uma jovem, dois pretendentes apaixonados e uma série de conversas que, pelos padrões de hoje, pareceriam moderadas. Mas em 1953, o diálogo era explosivo. A indignação não foi sobre o que foi mostrado. Não havia nudez, violência, nem sequer um beijo na tela que chocaria uma audiência. Em vez disso, era tudo sobre as palavras. O roteiro mencionava casualmente virgem, sedução e grávida, termos que os censores insistiam serem proibidos. Preminger se recusou a cortar o diálogo, e a United Artists lançou o filme sem o selo de aprovação do Código de Produção. Isso era praticamente inédito na época. O que aconteceu a seguir mudou Hollywood para sempre. Apesar de ser condenado pela Legião Católica da Decência e proibido em várias cidades, The Moon is Blue foi um sucesso de bilheteria. A indiferença do público ao escândalo provou que os espectadores estavam prontos para conversas mais honestas sobre sexo e relacionamentos. Em poucos anos, os estúdios começaram a desafiar mais abertamente os censores, e o controle do Código de Produção enfraqueceu. The Moon is Blue raramente recebe crédito por sua revolução silenciosa, mas foi o filme que quebrou o código, uma conversa espirituosa de cada vez. Seu legado é toda a comédia romântica moderna que aborda assuntos tabus com humor e honestidade, tudo graças a um filme que ousou falar quando todos os outros tinham medo. Sal da Terra, 1954. Existem filmes que lutam contra o sistema, e depois há Sal da Terra, um filme tão radical que Hollywood tentou apagá-lo da existência. Feito durante o auge da era McCarthy, esta produção independente de 1954 foi criada por cineastas colocados na lista negra por suas supostas simpatias comunistas. O objetivo deles era contar a verdadeira história de uma greve de mineiros no Novo México, com foco nas lutas e na coragem dos trabalhadores mexicano-americanos, e, mais surpreendentemente para a época, suas esposas. O que tornou Salt of the Earth verdadeiramente revolucionário foi sua abordagem. Ele usou verdadeiros mineiros e suas famílias como atores, e permitiu que as vozes das mulheres dominassem a história. Isto foi décadas à frente de seu tempo. O filme abordou temas de direitos trabalhistas, raça e igualdade de gênero, de uma maneira que o mainstream de Hollywood simplesmente não tocariam. Assim que se espalhou a notícia sobre as origens e o tema do filme, a reação foi brutal. A produção foi interrompida, a distribuição foi sabotada e os cinemas foram ameaçados com boicotes se ousassem exibi-lo. Por anos, Sal da Terra existiu nas sombras, passado de mão em mão e sussurrado em círculos ativistas. Mas sua influência se espalhou. E inspirou gerações de cineastas independentes e ativistas, provando que o cinema pode ser uma arma para a justiça e mudança. Hoje, o filme é reconhecido como um clássico pioneiro, honrado por sua coragem e visão. Salt of the Earth não apenas sobreviveu à lista negra de Hollywood, mas a destruiu, preparando o terreno para uma nova era de cinema americano independente e politicamente engajado. Em um mundo cheio de filmes sobre heróis, este foi um filme feito por eles. A Mulher que Soube Amar, 1956. Em uma década dominada por musicais impecáveis e histórias de amor higienizadas, A Mulher que Soube Amar explodiu nas telas como um sonho febril. Dirigido por Frank Tashlin e lançado em 1956, esta comédia selvagem em Technicolor estrelou Jane Mansfield como uma loira burra, que na verdade engana todos ao seu redor, e Tom Ewell como o agente azarado preso em sua órbita. Mas a verdadeira revolução do filme não estava em seu enredo, estava em seu som. The Girl Can't Help It é um dos primeiros filmes de Hollywood a tratar o rock and roll como uma força cultural séria. Apresenta aparições de Little Richard, Fats Domino, Eddie Cochran e uma série de outros músicos lendários, conferindo ao filme um ritmo que era completamente novo para o público americano.
As performances musicais são integradas diretamente na história, com o estilo visual maluco de Tashlin, cores vibrantes, cenários exagerados e gags surreais, amplificando a energia elétrica da música. O impacto do filme foi sísmico para a cultura jovem. Os adolescentes correram para ver a si mesmos e seus ídolos na tela grande, e Hollywood rapidamente percebeu o poder e a lucratividade de atender ao público jovem. O filme também ajudou a lançar a breve mas explosiva carreira de Jayne Mansfield, usando seu timing cômico e persona de símbolo sexual para satirizar os próprios estereótipos que ela incorporava. Além de sua reputação excêntrica, The Girl Can't Help It mostrou que música pop, rebeldia juvenil e estilo cinematográfico poderiam se fundir em algo novo. Abriu caminho para tudo, desde A Hard Day's Night até Grease e os musicais adolescentes que viriam a seguir. O rock and roll havia oficialmente chegado a Hollywood, e nada seria exatamente o mesmo. Imitação da Vida, 1959. Às vezes, os filmes mais silenciosamente subversivos são aqueles que Hollywood tentou ignorar por décadas. Imitação da Vida, o melodrama exuberante de 1959 de Douglas Sirk, parecia à primeira vista ser apenas mais uma novela brilhante sobre mães, filhas e sonhos. Mas, por baixo de sua superfície em Technicolor, havia uma história que abordava raça, identidade e o doloroso preço da assimilação com uma franqueza que Hollywood raramente permitia na Era de Ouro. O filme conta as histórias paralelas de duas mães solteiras, uma branca e uma negra, lutando para criar suas filhas. A personagem de Juanita Moore, Annie, é uma empregada doméstica, cuja filha de pele clara, Sarah Jane, tenta se passar por branca, fugindo da mãe e de sua herança. Sirk, um imigrante alemão, usou visuais intensificados e performances emocionalmente carregadas para evidenciar a tragédia e a realidade social das barreiras raciais na América. A atuação comovente de Moore e Lana Turner, representação sutil de uma atriz ambiciosa, deu ao filme um peso que desmentia seu gênero. Imitação da Vida foi um sucesso de bilheteria, mas deixou críticos e profissionais da indústria desconfortáveis. Sua discussão aberta sobre raça, sacrifício materno e crueldades da sociedade desafiou o público a ver o que Hollywood normalmente mantinha oculto. Com o tempo, a reputação do filme só cresceu, influenciando cineastas posteriores a lidarem com raça e representação de forma mais direta. Desde então, foi acolhido tanto como uma obra-prima melodramática, quanto como um ato radical de empatia, que forçou Hollywood e a América a se olharem no espelho. Embora usasse as características de um melodrama feminino, Imitação da Vida mudou o que o público poderia esperar de um filme de estúdio. Ousou mostrar que o sonho americano não estava disponível para todos, e que o desgosto poderia ser o verdadeiro legado da era dourada de Hollywood. The Connection, 1961. No início da década de 1960, enquanto Hollywood se agarrava a imagens polidas e histórias seguras, um pequeno e ferozmente independente filme chamado The Connection passou despercebido e ajudou a abrir as portas para um tipo completamente novo de cinema. Dirigido por Shirley Clarke, este quase documentário áspero quebrou quase todas as regras do sistema de estúdio. Era cru, desordenado e confrontador. Um retrato infundido de jazz sobre vício em drogas e desespero artístico que não se parecia nada com os filmes convencionais da época. Filmado em um único apartamento bagunçado em Nova York, The Connection confunde a linha entre a realidade e a ficção. O elenco incluía músicos de jazz da vida real e atores interpretando versões de si mesmos, todos esperando a chegada de um traficante de heroína. O que realmente fez de The Connection um divisor de águas foi sua resistência à censura. A linguagem crua e o tema do filme levaram a uma proibição total em Nova York, e a batalhas legais se seguiram. Mas seus defensores, incluindo críticos influentes e a emergente comunidade de cinema independente, reagiram e eventualmente o filme viu a luz do dia. Suas lutas ajudaram a afrouxar o controle da censura, abrindo caminho para que mais tarde novos filmes de Hollywood e do cinema underground abordassem questões sociais reais. O filme The Connection não fez fortuna nem ganhou Oscars, mas seu legado está em todo lugar. No realismo documental do cinema americano dos anos 70, na ascensão dos cineastas independentes e na aceitação de histórias autênticas e desafiadoras. Para Hollywood, foi um alerta.
um sinal de que o público estava pronto para a verdade, mesmo que fosse difícil de assistir. As maiores revoluções de Hollywood nem sempre vieram das maiores estrelas ou das manchetes mais chamativas. Elas vieram de filmes que ousaram desafiar as regras, romper o silêncio e sussurrar a verdade quando todos os outros olhavam para o lado. Esses filmes obscuros mudaram tudo, mesmo que seus nomes tenham se apagado da memória. Qual deles abalou mais a sua ideia de Hollywood clássica? Deixe suas opiniões abaixo. Não se esqueça de se inscrever e de dar um like, porque a próxima obra-prima esquecida pode estar escondida à espera de você.